Eu vou aqui reiterar um aviso que eu fiz faz um tempo. Alguns filmes eu tô muito atrasado, tá? Eu não fiz crítica aqui de El Camino, eu não fiz crítica de Contato Visceral, não fiz crítica de Fratura, não fiz crítica de A Lavanderia. E muitos desses filmes eu tô comentando em textos lá no Letterboxd, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então pra quem se interessar, eu recomendo que vá lá no Letterboxd acessar esses textos. Tem sobre outros filmes que às vezes eu até faço vídeo também pra complementar informações. E é isso, vamos embora pro filme. Bem, nesse filme curioso, pra dizer o mínimo, dirigido pelo Denison Ramalho, Morto Não Fala, o Daniel de Oliveira, que é um ator muito bacana, interpreta um cara que trabalha no IML, e ele é responsável lá por costurar os cadáveres e tudo mais, e ele tem a habilidade sobrenatural, seja lá o que for, de conversar com os mortos. Então ele tá ali falando com os cadáveres o tempo inteiro, toda vez chega um corpo novo e a pessoa tem um monte de coisas pra falar pra ele, ele fica ali escutando e conversando mesmo com os cadáveres, enquanto todo mundo olha pra ele, o que você tá fazendo aí? Tá falando com quem? E de início, claro, isso é tratado de maneira bem trash, bem absurda, bem tosca mesmo, com bastante senso de humor, um humor bem macabro, claro, mas não deixa de ser engraçado. Só que esse personagem tá passando por uma braba em casa, na verdade, a mulher dele, interpretada pela Fabiola Nascimento, é um saco, tá traindo ele com o personagem do Marco Rica, que é o cara de uma padaria, e aí coisas acontecem, mortes acontecem, e esse personagem acaba ficando marcado aí por um grande erro que ele comete, envolvendo, claro, essa habilidade que ele tem de falar com os mortos. Então, de início, a gente acha realmente que está lidando com uma história que, claro, tem um contexto de terror, mas que vai ser tratada de maneira bem absurdista, de maneira cômica, né, tragicômica, seja o que for, mas que a partir do momento que certos elementos dramáticos são inseridos, o filme faz ali uma curva e a gente percebe que está diante de um filme, de um terror mesmo, cada vez mais clássico. Ele vai se comportando cada vez mais como um terror do tipo que a gente está acostumado a ver no cinema mainstream americano, por exemplo. Então, ele vai abrindo mão dessa coisa mais aparentemente social, dessa comédia de horror social, e vai ficando mais focado nessa tentativa constante de assustar a plateia, e ele, em grande parte, digo mesmo, consegue fazer isso. Morto Não Fala é um filme que tem pelo menos 3 ou 4 jumpscares muito bem pensados, muito convencionais, claro, não acho que não é que ele inventa a roda, mas ele consegue pegar a gente de surpresa e consegue fazer com que os jumpscares integrem na narrativa, não é que eles ficam ali sobrando, não é que eles estão ali fazendo nada sem função nenhuma. É tão fácil hoje em dia condenar a coisa dos sustos, como a gente está vivendo uma época de prestígio no terror, de filmes mais sofisticados e tal, e fica uma coisa meio fácil, fica uma coisa meio óbvia ficar reclamando quando o filme usa o artifício do susto, quando esse artifício, na real, não tem nenhum problema que ele seja usado, contanto que ele não esteja ali gratuitamente, contanto que ele não esteja ali sobrando, e no caso do Morto Não Fala, ele não está sobrando. Mesmo porque o filme tem um arsenal de elementos cênicos que eu acho que são bem criativos, ele lida muito bem com o espaço fechado. A maior parte do filme se passa dentro da casa do personagem, que tem 2 filhos, e a partir do momento que a esposa dele morre e as coisas realmente começam a acontecer, ele trabalha muito bem com essa coisa nojenta mesmo, às vezes mais gráfica e às vezes mais psicológica, que se instala dentro da casa. Então cada cômodo, cada objeto traz essa sensação de carrego, essa sensação macabra, né? Então os ambientes escuros são tradicionais, claro, mas eles são bastante funcionais de uma perspectiva de horror. Os efeitos na movimentação, né, dos cadáveres, dos rostos, são a princípio meio toscos, são a princípio meio bizarros, e é comum que a pessoa chegue e diga, nossa, que negócio estranho, quando na verdade aquilo ali é muito funcional, aquilo ali tem muito a ver com a maneira como o filme vai lidar com a insanidade crescente da história. Então não faz sentido que aqueles rostos estejam nítidos e que aquelas conversas surjam naturalmente. A estranheza e o desfoque e a não sincronia labial, aquilo tudo contribui para essa sensação de estranheza, para essa sensação meio tosca de que aquilo ali, em tese, não deveria estar acontecendo. Faz até a gente questionar se de fato tem um elemento sobrenatural na história ou se está tudo realmente na cabeça do personagem principal. Para mim, começa a ficar um pouquinho repetitivo a partir do momento que eu noto que o filme tem um pouquinho de dificuldade de lidar com silêncios. Então, às vezes, a coisa fica obcecado em criar pequenas set pieces assim assustadoras, e aí isso vai comprometendo um pouco o ritmo do filme, não no sentido de deixar ele lento, mas no sentido de deixar ele frenético demais, e aí as cenas começam a se anular um pouco. É uma coisa muito comum no terror americano também, do cara se empolgar e criar uma cena atrás da outra que às vezes não necessariamente contribui dramaticamente para o terror. Ao mesmo tempo, as sequências são inventivas. Tem uma cena num forno que me lembrou um bocado aquele terror bem trash com a Renée Zellweger, Caso 39, mas é uma reformulação daquilo ali, não é que seja a mesma coisa. E tem outra cena que envolve cerol, que é uma ligação
sem trocadilho, é uma ligação de roteiro, assim, muito inteligente. Aliás, é um filme que sabe montar muito bem, assim, os alicerces que vão ser mais pra frente trabalhados. Ele, logo no primeiro ato, ele estabelece um bocado de elementos que parecem bobagem, envolvendo cheiro, envolvendo cerol, envolvendo os objetos, envolvendo, né, todo o cenário, para mais perto do final ele trabalhar aquilo ali de uma forma muito bacana. Então acho que é um filme muito bem escrito nesse sentido, realmente. As duas crianças, aliás, são muito mais importantes para a história do que eu imaginava, assim. E quando o bicho pega mais perto do terceiro ato, o filme também consegue driblar essa ideia de ficar só na coisa imaginação, imaginação, imaginação e parte para uma coisa mais prática, mais direta, né, mais frontal. Eu gosto disso, gosto do cara não ficar só nessa criação de imagens evocativas e partir para o que interessa realmente, sem muito pudor, né? Não só em relação à violência, mas em relação ao sobrenatural mesmo. É um filme que não tem medo de ser trash, não tem medo de ser exagerado. Por conta disso, como eu já falei, ele acaba cometendo alguns excessos em termos de ritmo, em termos de progressão, mas ainda assim é um trabalho bem interessante, assim. É um trabalho novamente muito bacana de interpretação do Daniel de Oliveira. A Fabíola Nascimento tá insuportável no bom sentido. Eu não gosto muito dos últimos segundos, eu acho que ele tenta amarrar a coisinha de um jeito muito bonitinho, e para um filme que vinha ousando tanto e indo para caminhos tão arriscados, eu acho que não é o tipo de coisa que eu acho que cabe aqui dentro desse contexto. Trocando em miúdos, como se diz, eu acho que é um terror muito direto, muito objetivo e que entretém, que é funcional. Eu acho que ele tá muito preocupado com isso também, com ser um terror acima de qualquer coisa, mas que ao mesmo tempo reflete muito bem essa realidade pessimista do contexto que ele tá retratando, assim, essa desgraça e essa sensação de que todo mundo meio que tá morto no fim das contas, todo mundo tá morto vivo, todo mundo tá todo mundo mal, como diz o livro lá da Juju. E por essas e outras, a minha nota pra Morto Não Fala vai ser 7,5. É isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você de fato curtiu, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, né, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva no canal também, ative o sininho das notificações para você ser notificado quando eu postar vídeos novos. Comente se você teve vontade de assistir Morto Não Fala, se você já viu, se viu, o que é que achou do filme. E é isso, um abraço pra todos, tchau, tchau, até a próxima.